Então vamos lá, pessoal. O que ficou faltando de ação popular? Vimos a competência, ficou faltando o procedimento, tá? E a parte final de coisa julgada. Pessoal, olha só. Ação popular, ela tem o procedimento comum do CPC com algumas modificações. É assim que deve ser dito. Tanto é que o artigo 7º da Lei da Ação Popular, ele diz assim, ó, o artigo 7º da Lei da Ação Popular. A ação obedecerá ao procedimento ordinário, que era como o procedimento comum era chamado, observadas as seguintes modificações. Em outras palavras, a ação popular ela tem um procedimento especial. Porque se você for parar para analisar, por exemplo, alguns outros casos de procedimento especial, como a ação civil pública, como a ação de prestação de contas, a ação de consignação em pagamento e até a ação monitória, chega um momento que ela pode ter o procedimento comum. E ela tem, então, algumas modificações também, né, de prazo, de início, etc. Que é importante saber. Então, vamos estudar o que a ação popular traz de modificação. É porque ela segue o procedimento comum, mas ela traz algumas modificações. Tá? Então, a primeira modificação desse procedimento é que a gratuidade, a gratuidade aqui ela é mitigada. Tá? Diz a Constituição, no artigo 5º, inciso 73, aliás, artigo inciso 77 e 78 e 73, 73 e 77, que a ação popular ela se dispensa o pagamento de custas, ou seja, seria uma ação gratuita mesmo, exceto comprovada má-fé. Então você entrou com aquela ação popular com objetivo eleitoral, para dar manchete de jornal, sem pé nem cabeça, sem fundamento. Aí sim você vai ser condenado em custas. E aí tem uma coisa importante. Vamos imaginar que eu sou um cidadão que verifiquei uma ilegalidade. Por exemplo, eu verifiquei que teve um aditivo num contrato. Eu verifiquei no oficial do Estado, do município ou da União, que teve um aditivo no contrato num valor muito superior ao próprio contrato. Então, inicialmente, o contrato era de 50 milhões para construir, sei lá, um presídio. E agora eu verifiquei que teve um aditivo de 100 milhões ou de 60 milhões. Isso vai de encontro total à lei de licitações. Só que acontece. Vocês concordam comigo que quanto mais provas a gente tem na petição inicial, mais chance a gente possui de vencer, de julgar procedente? Então, o que diz a lei da ação popular? Que o cidadão pode ir perante aqueles órgãos públicos, solicitar certidões e informações para subsidiar a ação popular. Então, o que eu faria neste caso? Eu iria lá naquele órgão, por exemplo, sei lá, IBAMA, ou Secretaria de Segurança Pública. Eu iria pedir a cópia de todos os contratos e de todos os aditivos, que eu já vi que aquele é o 8º aditivo. Eu vou pedir a nota fiscal de tudo que foi pago já para a empresa. Tá? Eu vou pedir também um relatório, que tem que ter quando é pago o serviço, tem que ter um relatório do que foi feito. Eu quero esse relatório de tudo que foi feito e a justificativa técnica do aumento desse aditivo de 100 milhões. E por que não foi feita licitação? Já que é um valor tão grande, já deveria ser uma licitação nova. Encerra aquela etapa e faz uma nova licitação. Só que o que é comum, gente? Só que o que é comum? Não fornecerem as informações. Não fornecerem as informações. Você, enquanto cidadão, vai estar tentando fiscalizar o poder público e vão sair te negando essas informações. Dizer, quem é você para te dar nota fiscal? O que eu paguei? Quem é você para te dar relatório? Você vai dizer, eu sou um cidadão que tem o direito de fiscalizar a atuação. E é por isso que o artigo 1º, parágrafo 4º,
5º e 7º, permite, da lei da ação popular, que você que não conseguiu essas informações e certidões, né, e documentos, você na própria ação popular pede que o juiz, ao citar os réus, os obrigue a entregar esses documentos e essas informações. Então vamos lá para o artigo 1º, parágrafo 4º. Olha, para instruir a inicial, vocês não estão vendo, não, gente? Eu esqueci de compartilhar com vocês. Agora sim. Olha lá. Para instruir a inicial, o cidadão poderá requerer às entidades a que se refere esse artigo as certidões e informações que julgar necessárias, indicando qual é a finalidade dele. No caso, ele está fiscalizando. Então, ele tem o direito de pedir. E elas devem ser fornecidas em 15 dias, devendo ele utilizar o quê? Para ação popular, ou seja, ele não vai poder utilizar para juntar num jornal, alguma coisa assim, embora isso seja discutível. Mas ele tem que usar aquelas informações para entrar com a ação popular. Ele diz qual é a finalidade e por isso ele vai receber. Só que acontece. Não, agora eu acho que já está aparecendo, Vânia. Só que o que acontece, pessoal? É muito comum o órgão não querer informar. E aí vem a atuação judicial, né? A ação pode ser desacompanhada desses documentos, negadas, que não for, ou então não foram fornecidas em 15 dias. O juiz vai apreciar os motivos de não terem sido fornecidas. E, salvo em se tratando de casos de segurança nacional, requisitar umas e outras. E aí, feita a requisição, o processo vai correr em segredo de justiça. Tá? Então, se o juiz entender que não é caso envolvendo guerra, estratégia disso, daquilo, de fronteira, que não tem a ver com segurança nacional, a soberania brasileira, né, de questões de, de fronteira, de guerras, de problemas diplomáticos e tal, que a grande maioria não tem nada a ver com isso, né? É uma questão de uma obra, de um serviço, de uma ponte, de uma placa, de um patrimônio histórico do meio ambiente, normalmente tem nada a ver com isso. Né? O juiz vai poder, então, requisitar se ele entender que os motivos foram implausíveis, porque às vezes o motivo pode ser plausível. Por exemplo, o cidadão pede lá um estudo de impacto ambiental daquela obra que vai ser feita. O órgão diz que não vai dar porque não foi feito ainda o estudo de impacto ambiental, a obra não iniciou e o estudo de impacto ambiental ainda vai ser feito. Então, o juiz não vai obrigar que eles entreguem, né? E possivelmente também o cidadão não vai entrar com ação popular se o motivo for esse, né? A falta do estudo de impacto ambiental. Então, esse é o primeiro ponto de modificação, essa questão dos documentos, que o cidadão tem o direito de ir atrás dos órgãos públicos. E aí muda um pouco a questão do habeas data, porque o habeas data, vocês estão acostumados a entender como uma ação que eu posso ter acesso a informações a meu respeito. Aqui não é isso. Aqui você não está buscando informações a seu respeito. Você está buscando informações sobre o porto, a ponte, a construção, sobre a empresa tal, sobre uma estação petrolífera. Você está buscando informações que não são suas, né? Mas que, como cidadão, você tem direito de pedir. Muitas questões vocês nem vão poder precisar pedir nos órgãos públicos, né? Então, por exemplo, foi publicado um edital com dispensa de licitação, sei lá, foi publicada uma dispensa de licitação para contratar uma empresa agora no período pós-pandemia, um valor de tantos milhões. Nem precisa, gente. Não cabe dispensa de licitação quando você tem uma área de atuação, por exemplo, engenharia civil, que tem várias empresas possíveis. Você não pode fazer dispensa de licitação quando não existe urgência, em caso de calamidade, né? E quando não existe, e quando existem outros no mercado.
Então, por exemplo, agora não se justifica comprar capacete de policial, carro de policial com dispensa de licitação. Não tem nenhuma justificativa para isso. O quê? Tá tendo uma guerra civil em Belém, por um acaso? Né? E aí nem precisa você pedir documentos. É uma coisa ilegal, claramente, nem precisa subsidiar tanto aqui. Entra com ação popular. Tá? Ou então algumas coisas de fato público e notório, né? Por exemplo, vocês sabem que a ação popular ela pode servir não só para proteger o erário, mas também o meio ambiente, também o patrimônio histórico, cultural. Então, o governo, ou a prefeitura, ou a União divulgam uma obra lá no Mangal das Garças. E já foi aprovada essa obra lá, no Mangal das Garças, que vão construir, sei lá, um shopping e vão tirar aquele mangal. Você pode entrar com a ação popular dizendo que, além de ser um patrimônio cultural, paisagístico, histórico, né, de Belém, também é o meio ambiente. Você pode entrar com a ação popular e não precisa subsidiar tanto. Né? E aí, o segundo ponto, depois que você entra com a ação, o segundo ponto é a liminar, gente. A liminar ela é muito importante na ação popular. Porque de que adianta você entrar contra aquela obra superfaturada se só daqui a 5 anos o juiz vai anular aquele contrato? O que adianta você entrar contra aquela obra lá que vai violar o meio ambiente se só daqui a 6 anos o juiz vai sentenciar para impedir aquela obra? A obra já vai estar feita. Então, o artigo 5º, parágrafo 4º da Lei da Ação Popular estabelece a possibilidade de pedir a liminar, a suspensão daquele ato liminarmente. Claro que não diz, a Lei da Ação Popular não fala disso, mas claro que você vai ter que comprovar os requisitos da tutela de urgência ou de evidência, tá? Ou seja, a plausibilidade dos fatos, das provas e do direito alegado, somado a um perigo de algum dano grave. Perfeito, Regiane, é possível a ação popular contra ato omissivo, tá? Vamos imaginar, por exemplo, o que a gente viu ontem, a ação popular contra o Banco Central, que deixou de regular o limite dos bancos no período da pandemia, deixou de regular e foi ajuizada a ação popular para que o Banco Central obrigue que os bancos não aumentem os juros, não restringam a concessão de crédito, né? Ou, por exemplo, vou dar um outro exemplo interessante. O caso do óleo, o caso do óleo nos oceanos. Lembra do caso do óleo dos oceanos? Vamos imaginar que seja, sei lá, o óleo no rio Guamá, aqui, né? Uma embarcação, e simplesmente o governo não faz nada. Eu entro com a ação popular para que seja obrigado a fazer aquelas o reparo, né, daquela área degradada. Porque de algum modo esse ato, essa omissão, um ato omissivo, né, ela é lesiva a um daqueles bens que são protegidos juridicamente. Temos também, logo depois da apreciação da liminar, a citação, valeu, Regiane, a citação dos réus. E aí não esqueçam, gente, quem são os réus da ação popular? Os réus da ação popular, primeiro, o ente federativo envolvido. Segundo, todos os funcionários públicos envolvidos. Tá? E terceiro, qualquer pessoa, mesmo que particular, uma empresa, que tenha se beneficiado daquele ato. E logo após a citação dos réus, nós vamos ter a intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da lei. Como a gente viu, o Ministério Público atua como fiscal da lei e até em caso de abandono ou desistência, ele assume o polo ativo da ação. Outra modificação em relação ao procedimento comum é que o prazo da contestação é de 20 dias, contados da juntada do AR, né? Do mandado mesmo feito pelo oficial de justiça nos autos do processo.
Então, o prazo de contestação é de 20 dias e não de 15, né? O prazo de contestação é de 20 dias. E ainda pode ser prorrogado por mais 20. Se for difícil a produção de prova documental, o juiz pode deferir essa prorrogação de prazo. Então, aqui na lei da ação popular, não se fala em audiência de conciliação nem de mediação. Pelo que se conclui que logo quando se entra com a ação popular, se aprecia liminar ou não, já faz a citação do réu, dos réus, e a partir dessa citação já tem o prazo de 20 dias para contestar. Então aí é a partir deste momento que surge o procedimento comum. Ou seja, teve a contestação, aí é procedimento comum. O juiz vai intimar o autor para fazer a réplica. Depois de intimar o autor para fazer a réplica, ele vai sanear o processo, fixando quais as provas que as partes pretendem produzir. Após isso, ele vai marcar uma audiência de instrução, se houver prova testemunial e depoimento das partes. E depois dessa audiência de instrução, ele vai sentenciar. Só que vocês concordam comigo que o Brasil tem um resquício muito forte, né, de proteger a classe política, de proteger a classe mais que tem um maior poder aquisitivo. Isso, felizmente, vem diminuindo ao longo do tempo. Só que vocês têm que pensar que essa lei é de 1945. A Lei da Ação Popular é de 1945. Aliás, 65, perdão, 65. Então, ela é uma lei bem antiga, que esse resquício ainda era muito forte. Então, a sentença, se ela não for proferida no prazo que estabelece a lei, o juiz ficará privado de entrar no desembargo pela lista de merecimento. Também aqui, ó. O proferimento da sentença tem que ser em 15 dias, tem que ser ou na audiência de instrução, ou se terminar a audiência de instrução, quando é concluído ao juiz, ele tem 15 dias para dar a sentença. Se o juiz proferir uma sentença depois de 15 dias, ele privará o juiz da lista de merecimento para promoção, né, durante 2 anos. E acarretará a perda, no caso da antiguidade, tantos dias quanto for o retardamento, salvo um justo motivo comprovado. Ou seja, se eu demorei 3 anos para sentenciar a ação popular, eu perco 3 anos de antiguidade para fins de desembargo. O desembargo tem um critério de antiguidade e o outro critério de merecimento, de produtividade. Por isso que tem desembargador com 40 anos. Porque o cara sentenciou muito, produziu muito. E também, no caso, ele vai ficar privado da lista de desembargo. É uma forma de fazer com que se leve a sério a ação popular. Esse artigo, Liz, ele é o artigo 7º, parágrafo único. 7º, parágrafo único. E aí, finalmente, vem a sentença. A sentença é muito simples. Se ela for procedente, o juiz vai invalidar o ato e, se for o caso, condenar as perdas e danos. Por que, se for o caso? Presta atenção. Invalidar, porque foi ilegal e automaticamente lesivo, ótimo. Eu invalido aquele campo da jazida lá que tem o nome do Lula. Eu invalido a nomeação do Ramagem. Eu invalido a nomeação do Lula. Eu invalido a nomeação de um parente para um cargo em comissão. Eu invalido um edital, eu invalido um ato administrativo que dispensou a licitação. Só que às vezes não tem prejuízo ao erário. Tá? Então, por exemplo, eu anulei a nomeação do Ramagem. Não tem prejuízo ao erário. Anulou, acabou. Eu mandei trocar o nome do Lula daquela jazida. Anulou, acabou.
Então, não necessariamente vai ter perdas e danos, tá? Então, a invalidade, sim, se for procedente do ato, mas perdas e danos, se for o caso. E todos os responsáveis pela prática do ato e os beneficiados pela prática daquele ato, tá? Lembrando que os réus da ação popular vão também ser condenados a pagar custas que foram dispensadas lá para o autor e também os honorários do advogado do autor, de 10 a 20%. E agora, e se foi improcedente a ação popular? Bom, aí temos uma variação. Porque se ela for improcedente, né, e se perceber que aquela ação popular foi temerária, olha o que diz o artigo 13 aqui da Lei da Ação Popular. A sentença que, apreciando o fundamento do pedido, julgar ali de temerária, vai condenar o autor ao pagamento do décuplo das custas. Décuplo das custas. Então, assim, eu tenho como se fosse 3 degraus, né? O primeiro degrau é a ação ser procedente, ótimo. O segundo degrau é ela ser improcedente, mas que não foi temerária, foi algo que tinha um fundamento, né? Ele vai continuar dispensado de custas porque foi improcedente, mas tinha bastante fundamento. Mais um degrau foi improcedente e eu percebi que o autor está de má fé. Ele vai ter que pagar só as custas. Agora tem o pior grau de todos, que além do autor estar de má fé, aquela ação foi temerária. Ou seja, não foi só uma má fé ali de uma pessoa que entrou sem fundamento nenhum, mas mais que isso, forjou provas, né? Inventou histórias. Não é só a má fé, pior do que isso, condenado ao décuplo. Então, assim, é para usar muito bem a ação popular. Tá, professor, estão querendo proibir o Círio de Nazaré por causa da Covid, mas já liberaram até futebol, estádio de futebol. Eu quero entrar com a ação popular, porque o Círio é um patrimônio cultural. Entre. Entre porque tem bastante fundamento o seu argumento. Tem bastante fundamento o seu argumento. Para anular este ato e tal. Professor, eu vi que estão querendo fazer uma reforma numa igreja, a Igreja do Carmo, que é uma das igrejas mais antigas do Brasil. A Igreja do Carmo, que fica ali na Cidade Velha, modernizando a Igreja do Carmo. E vai descaracterizar totalmente. Bom, tem fundamento que você está falando. Tem bastante fundamento. Fique tranquilo que dificilmente você vai ser condenado a pagar custas aí. E aí vem a questão da execução provisória. Existe um clamor, né, para que a ação popular ela tenha uma eficácia rápida, porque ela é contra atos, né, lesivos, especialmente em relação às perdas e danos. Né? Então basta a confirmação em segunda instância, gente. Vamos lá para o artigo 19 da Lei da Ação Popular. A sentença que concluir pela carência ou pela improcedência da ação estará sujeita a duplo grau de jurisdição, tá? Não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal. E daqui julgar a ação procedente, caberá apelação com efeito suspensivo. Ou seja, o recurso especial ou extraordinário não terão efeito suspensivo. Tá? Não terão efeito suspensivo e ela vai poder ter essa execução. E para finalizar, gente, forma coisa julgada a ação, o julgamento da ação popular, forma coisa julgada. Por que eu estou falando isso? Porque eu posso, contra o cidadão, entrar lá contra o negócio do Círio, entrar contra a Igreja do Carmo, e foi improcedente a minha ação. Os outros cidadãos estarão impedidos de entrar sobre aquele mesmo motivo, contra aquele mesmo contrato, contra aquele mesmo aditivo, porque eu perdi, significa que ninguém mais pode entrar, significa que formou coisa julgada? Bom, a regra geral é que sim. É que a ação popular, até por causa da regra de prevenção, que as outras ações populares que estão em curso e outras ações até civis públicas também vão para o mesmo juiz para evento e para uma reunião conjunta, sim vai formar coisa julgada. Vai formar coisa julgada erga omnes. Só tem uma exceção.
Se a improcedência for por falta de provas, aí sim, qualquer cidadão conseguindo aquelas provas, eles vão poder entrar com a ação. Então vamos dar um exemplo. Eu entro com uma ação para dizer que a construção a reforma do Mangueirão foi superfaturada. Tá? E aí eu não consigo as certidões, o juiz pede os documentos, mas também eles não entregam, e o juiz julga improcedente dizendo que não houve prova de superfaturamento da obra, por falta de provas. Aí vem um cidadão lá de dentro, que conseguiu uma denúncia lá de dentro, tirou cópia, foto, conseguiu ter acesso, ou investigou melhor no site do Portal da Transparência, nos editais, o setor financeiro, investigou a fundo a empresa e aí agora ele entra com a ação popular. Mesmo que aquela anterior tenha sido improcedente, mas foi improcedente por falta de provas, não por falta de ilegalidade, né? Aí sim, qualquer outra pessoa vai poder entrar com essa ação. E aí nós vamos fazer a petição inicial deste caso aqui do Vinícius de Moraes. Mas antes, vamos lá para o nosso Kahoot. O nosso Kahoot fazer uma revisão, né, de ação popular. Inclusive, teve uma vez que eu tava em casa, estava dormindo. Um advogado me ligou. Bona, entra com essa ação popular, faz uma ação popular. Era um negócio de ano novo. Era para proibir fogos de artifício. Ele queria que eu entrasse com ação popular para proibir fogos de artifício, porque o cachorro dele ia morrer se tivesse fogo. Que era não sei o que do meio ambiente. Eu disse, amigo, me desculpe, mas eu estou curtindo o meu Réveillon, ano novo. Eu não vou fazer essa ação popular, cara. Eu nem acho que há um tanto fundamento assim, né? O interesse de um cachorro em face de toda uma coletividade, né? Eu acho que o juiz não vai querer se meter com isso. Mas é verdade, gente, eu não tenho cachorro, mas o cachorro fica perturbado da cabeça se ele ouvir fogo de artifício. A minha fica, dói muito no ouvido deles, sim. Eles têm o olfato apurado e a audição também, né? Deve ser um estrondo absurdo. Mas ano novo não tem como, né? Fogos de artifício está em todo lugar, né?
Falso, pessoal, né? Temos uma súmula do STF que proíbe, e a própria lei diz que tem que ter a prova da cidadania, que se faz com título de eleitor, né? Pessoa jurídica também não teria título de eleitor. Muito bem. Ação popular é espécie de ação coletiva. Ação civil pública é ação coletiva. Mandado de segurança coletivo é. Habeas corpus coletivo é. Mandado de junção coletivo é. Ação popular é. Não é uma espécie. Muito bem. Quer dizer, com 16 anos ele pode ser eleitor, ele pode ser autor da ação popular. Mas ser autor da ação popular é uma coisa. Ser o advogado da ação popular é outra completamente diferente, porque diz respeito à capacidade postulatória. E aí sim, a ação popular não se dispensa advogado. O habeas corpus dispensa advogado, diferente. O habeas corpus qualquer pessoa pode entrar e ser o próprio advogado. Perfeito. Prazo é de 5 anos, conforme diz a lei da ação popular, contada a publicidade do ato. Falso, né? A ação popular pode envolver a anulação e a reparação de danos. Falso, né? A ação popular não tem foro privilegiado. Então vai ser lá uma das varas federais, já que ele é um funcionário da União, né? O presidente da República, vai ser uma das varas federais da onde o ato foi praticado. Então, lá do Distrito Federal. Primeiro grau de jurisdição. Perfeito. Um dos bens imateriais que estão descritos na lei da ação popular é o meio ambiente. Verdadeiro. A apelação tem efeito suspensivo automático. Isso está expresso na própria lei aqui, ó.
A apelação, ó, tem efeito suspensivo. Ó. A apelação tem efeito suspensivo automático. Verdadeiro, né? O Ministério Público ele atua como fiscal da lei, mas se o autor desistir ou abandonar, ele assume o polo ativo da ação. Falso, né? A gratuidade de justiça, ela existe, mas nem sempre, né? Se estiver de má fé ou de forma temerária, não há essa gratuidade de justiça. Parabéns, Lorena, Edivaldo e Liz. Muito bom aproveitamento. E aí, gente, para finalizar, nós vamos fazer esse caso concreto aqui. É o seguinte: o gestor público Vinícius de Moraes, do município de Açailândia, eleito na última eleição prefeito da cidade, com 77% dos votos válidos, nomeou para o cargo de secretário de Comunicação Social seu filho Pixinguinha de Moraes. E para o cargo de secretário de Finanças, seu companheiro mesmo, companheiro no sentido de união, uma afetiva mesmo, né? União estável, o seu companheiro Toquinho Pet. E como secretário de Saúde, seu irmão Francisco Buarque de Holanda. Com base no caso acima, propõe ação cabível para anular as referidas nomeações. Tá? Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai ver a Açailândia. Tá? Primeiro, a Açailândia vai ser o foro competente. Primeiro grau de justiça de Açailândia. Segundo ponto, quem vão ser os réus? Primeiro, o município de Açailândia, que é o ente federativo envolvido. Segundo, todos os que praticaram aquele ato ou se beneficiaram direto ou indiretamente. Então, na verdade, vai ser o próprio prefeito, que foi quem praticou o ato, e todos os filhos, os parentes, porque estão sendo beneficiados pelo ato. Então, isso é muito simples. Aí a ação vai ser contra o município de Açailândia, contra o prefeito Vinícius de Moraes, aí vem Toquinho Pet, Francisco Buarque de Holanda e Pixinguinha de Moraes. Tá? Fundamento jurídico. Súmula vinculante número 21 do STF proíbe a nomeação de cônjuge ou companheiro, assim como parente também, para cargo de chefia, no assessoramento, comissão, e também o próprio princípio da moralidade da Constituição Federal. Então, claro, a gente vai fazer de uma forma mais sintética, e o nosso post-it é este aqui, ó. Esse é o nosso post-it. Eu vou colocar bem, ver se eu consigo diminuir aqui, ó. O nosso post-it. Pegar o documento do Word. Então vamos lá. Então olha só, gente. O primeiro post-it é o 319 do CPC. Tudo que está de amarelo é porque é do CPC. O que está de branco é porque é da Lei da Ação Civil, da Lei da Ação Popular. Então 319, inciso 1º,
lhe diz que tem que endereçar ao juízo competente. E o artigo 5º da Lei da Ação Popular diz: se for servidor público municipal ou estadual, é a primeira instância da Justiça Estadual. Se for um servidor público ou uma pessoa jurídica de direito público federal, é a primeira instância da Justiça Federal. Neste caso, é um prefeito. Então, é a primeira instância da Justiça Estadual, no caso, a própria vara da cidade de Açailândia. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da comarca de Açailândia, PA, a quem couber por distribuição. Próximo post-it é a qualificação. 319, inciso 2 do CPC diz que toda petição inicial tem que ter a qualificação das partes. Então a gente vai colocar aqui, imaginar Edivaldo Neves, tá? Aí eu vou colocar assim, gente, qualificação completa, tá? Aí vocês já sabem que é o RG, CPF, endereço, estado civil, profissão e tudo. E com todos os documentos anexos, né? Isto é, a procuração do advogado, o documento de identidade. Vem com respeito e acatamento devidos, com base no artigo 5º, inciso 73 da CF de 88 e na Lei 4717 de 65, propor ação popular contra. Aí vamos colocar todos os réus, né? Vinícius de Moraes. Aí também qualificação completa. Vou colocar qualificação completa. Vinícius de Moraes. Pixinguinha de Moraes. Também qualificação completa. Francisco Buarque de Holanda. Também qualificação completa. E Toquinho Tete. Também qualificação completa. Pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. Tá? E aí tem gente que coloca, né, o tópico da legitimidade ativa para dizer que ele é eleitor, aí, e menciona o artigo 1º lá da Lei da Ação Popular. Tem gente que coloca também o tópico da legitimidade passiva, mencionando o artigo da Lei da Ação Popular que diz que é legitimado passivo a pessoa jurídica de direito público, todos os funcionários e todos os beneficiados direto e indiretamente. Mas eu vou dispensar isso, porque o juiz vai perceber lá que você é eleitor e que os outros são legitimados. Agora, claro, que num concurso público, por precaução, eu colocaria esses tópicos, né, de legitimidade ativa e passiva. Mas já vamos direto ao ponto, né, dos fatos. O artigo 319, inciso 3, diz que eu tenho que fazer uma narrativa fática. Então aqui é bem simples. Aqui eu vou dizer que no dia X, o primeiro réu foi eleito prefeito da cidade de Açailândia, tá? Com 77% dos votos válidos. Contudo, após sua posse, iniciou uma empreitada para beneficiar seus familiares, os nomeando para
secretarias do município, conforme abaixo detalhado. Aí você coloca lá. Aí você coloca um por um. Vinícius de Moraes, Pixinguinha, Francisco Buarque de Holanda e Toquinho. Só que aí o que eu faria? Eu faria o seguinte: Vinícius de Moraes, nomeado secretário de Comunicação Social. Aliás, não foi o Vinícius de Moraes. O Vinícius de Moraes é o prefeito. Pixinguinha de Moraes. Pixinguinha de Moraes, você coloca filho do prefeito, nomeado secretário de Comunicação Social. Aí você coloca DOC, Portal da Transparência, nomeado secretário de Comunicação Social. Portal da Transparência em anexo. Né? E a mesma coisa, Francisco Buarque de Holanda, Toquinho Pet, etc. Contudo, conforme será demonstrado a seguir, tal conduta afronta a Constituição e precedente vinculante do STF, sendo claramente ilegal e lesiva ao patrimônio público. Né? E aí você vai para a parte do direito. No direito, você tem que fazer duas coisas. Dizer por que é cabível a ação popular e, segundo, por que aquele ato é ilegal. Então, você tem que necessariamente mencionar o artigo 5º, inciso 73 da CF, o artigo 1º da Lei da Ação Popular, que fala também sobre o cabimento, e depois dizer por que é ilegal aquele ato em específico. Aquele aditivo é ilegal porque viola a lei de licitação, a nomeação daquele órgão público com o nome do político viola a impessoalidade por causa disso, daquilo. Então, você vai ter que dizer não só que a ação popular é cabível, como por que aquele ato é ilegal. Então, a gente vai colocar aqui, em primeiro lugar, cumpre salientar que a ação popular pelo que estabelecem os artigos 5º, inciso 73 da CF de 88 e o artigo 1º da Lei 4717 de 65, como salientar que a ação popular, pelo que estabelece, vou colocar uma tradução aqui, estabelece os artigos 5º da CF e o artigo 1º da Lei da Ação Popular, é cabível para anular qualquer ato lesivo ao patrimônio público. Nessa linha, a própria Constituição e a Lei da Ação Popular rezam que está dentro do patrimônio público a moralidade, como um patrimônio imaterial. No caso dos autos, verifica-se que a moralidade foi aviltada na medida em que desrespeita
padrões mínimos de ética a nomeação de familiares para cargos de livre nomeação. Portanto, a própria Constituição Federal de 88 prevê a moralidade como princípio fundante e norteador da atuação do gestor público. Aí você coloca lá, é artigo 37, né, da Constituição Federal. Vamos ver aqui. Artigo 37. Obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, etc. Aí você transcreve para cá o caput, né, do artigo 37. Ademais, o próprio STF editou súmula vinculante número 21, rechaçando tal prática, colocando-a como inconstitucional. Aí, mais uma vez, transcreve aqui a súmula do STF. E aí, o próximo tópico é aqui o artigo 5º, parágrafo 4º, que é a liminar. Tá? Então, aqui você vai colocar da liminar. Aí você pode fundamentar no requisito da tutela de urgência ou na de evidência. Eu vou fundamentar no requisito da tutela de urgência. Né? Vamos colocar assim que, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 4º da Lei da Ação Popular, é possível pedir liminarmente a suspensão do ato ilegal e lesivo. No presente caso, estão preenchidos os requisitos da tutela de urgência, artigo 300 do CPC, quais sejam a plausibilidade fática, conforme documentos anexos, ou seja, é verdade o que está sendo dito, a plausibilidade jurídica, aí eu vou colocar aqui o artigo 37, a súmula 21, demonstra que é plausível juridicamente, e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, que aí, neste caso, é a possibilidade de ilegalidades orquestradas e a própria remuneração de forma ilegal. E aí depois, para recuperar esse dinheiro é muito difícil, né? Então é de difícil recuperação. E aí, por fim, você apresenta aqui, finalmente, os pedidos, né? Ó, dos pedidos. E aí eu tenho 1, 2, 3, 4 pedidos para fazer. Cada um deles está aqui na Lei da Ação Popular. Então você vai colocar aí, ante o exposto, requer. O primeiro pedido, gente, é a liminar. O deferimento
da liminar para o fim de suspender as nomeações de... Aí você descreve lá. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. B. O B é exatamente a citação dos réus com a contestação em 15 dias. Então, a citação dos réus para contestarem em 20 dias. O C, que é o artigo 6º, parágrafo 4º, é a intimação do MP para atuar como fiscal da lei. A intimação do MP para atuar como fiscal da lei. E, por último, o artigo 11 e 12 diz que, se procedente a ação, vai ser anulado o ato lesivo. Então, a confirmação da liminar para o fim de julgar procedente a ação, anulando as nomeações. Ah, e mais, condenando os réus ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, conforme diz o artigo 12. Se for procedente, eles vão pagar os custos e honorários de sucumbência, que é de 10% a 20%, porque não tem dispensa de advogado aqui. E, por último, dá-se a causa o valor de... Neste caso, eu vou colocar um valor simbólico, porque não é um valor de um aditivo, não é um valor de uma obra em específico, e se quer de receber alguma coisa. Nestes termos, pede deferimento. Belém, aliás, a Ceilândia, 26 de junho de 2020, advogado, pontinho, pontinho, pontinho. Então não tem muito mistério. Como eu disse, a única coisa que pode ter de diferente é que alguns... Eu na prática não faço isso. Eu não faço tópico de legitimidade ativa, nem de passiva, nem de competência. Eu não faço um tópico para dizer que o juiz é competente, ou para dizer que há uma legitimidade passiva, ou para dizer que há uma legitimidade ativa. Eu simplesmente já começo logo. No máximo, eu coloco aqui justiça gratuita, se for o caso de pedir, mas não na ação popular, porque já é gratuita por si só, salvo aquelas exceções, né? Então, mas eu digo, numa prova da OAB ou de concurso, coloque aqui, ó, a legitimidade ativa, aí você fala lá, pessoa física mais título de eleitor. Então, se for prova da OAB, coloca um tópico de legitimidade ativa, coloca um tópico de legitimidade passiva, que diz lá que todo o ente público, os funcionários que endossaram, que participaram, e os beneficiários. Coloque lá tudinho. Tem um artigo da Lei da Ação Popular que fala isso. E também eu colocaria, por excesso de zelo, tá? Um tópico de competência, mencionando lá o artigo 5º, dizendo que a competência do primeiro grau é do local onde foi praticado o ato. Por excesso de zelo, tá? Por excesso de zelo. Então, meus caros, por hoje a gente finaliza. Ah, sim, 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 bem lembrado, ó. Bem lembrado. A prefeitura... Perfeito. Não é nem prefeitura, é município de Açailândia. Município de Açailândia. Aí vem o prefeito, pessoa física, e todos os nomeados. Muito bem lembrado. Município de Açailândia. Então, gente, o próximo assunto é improbidade administrativa, que a gente vai estudar como funciona a ação civil pública de forma específica para a improbidade administrativa. Tá? Então, eu vou encerrar por hoje. Eu vou ter uma live aí com o Rosenwald, quem puder participar.
Eu vou ter que preparar umas coisas também, fazer o login em um monte de lugar. E vou precisar de um tempinho para isso. Então, amigos, eu vou encerrar por hoje. Quem puder participar da live, ficarei feliz de vê-los por lá.